Olá, tudo bem? Eu sou o professor Numeraldo e está começando aqui pelo Centro de Estudos Matemáticos do Instituto Calcular a aula de número 474, onde nós vamos verificar se um número natural é primo. Lembrando que o número primo é um número maior do que 1 e que admite apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. E nós vamos verificar se os números que nós vamos apresentar são primos ou não. E para que nós possamos verificar se um número é primo, a primeira coisa, se ele for par, obviamente ele não será primo, porque o único número primo par é o 2. Depois você também pode analisar se ele é múltiplo de 3, pelos critérios de divisibilidade por 3, ou seja, você vai somar os seus algarismos. Depois nós vamos verificar se esse número é múltiplo de 5, porque todo número terminado em 5, ele será múltiplo de 5. Não falei por 0, porque ele já seria par e já seria desclassificado. Então, você pode usar esses três primeiros critérios e, ao perceber que esses três primeiros critérios de divisibilidade não foi suficiente para verificar, aí você já começa a dividir por 7, que é o próximo número primo. Então, vamos pegar o número 71. Vamos verificar se o número 71 ele é um número primo. 71. Ele não é par, então ele não é múltiplo de 2. Some seus algarismos. 7 mais 1, 8. Também não é múltiplo de 3. Vamos verificar, não termina em 5, então não é por 5. Então vamos dividi-lo por 7, que é o primeiro número primo. 1 vezes 7, 7. Para 7, nada. Vou baixar o 1. 0 vezes 7, 0. Para 1, 1. Perceba que, para você verificar se um número é primo ou não, o quociente, que é o resultado da divisão, deve ser igual ou menor, igual ou menor que o divisor, no caso aqui é 7. E é claro que a divisão não pode ser exata, ou seja, o resto tem que ser diferente de 0. Como o 10 é maior que o 7, há alguns livros que trazem o seguinte: olha, um número será considerado primo que, após efetuar as divisões pela sequência dos números primos, o quociente vai ser menor ou igual ao divisor, ou o divisor será igual ou maior que o quociente. Então, tanto faz uma coisa quanto outra. Então, neste momento, o 71, aparentemente, dentro das características que aí estão, eu não consigo ainda defini-lo se ele é primo. Então, vamos dividir agora pelo próximo número primo. E, naturalmente, você só pode efetuar as divisões pela sequência dos números primos. Então, o próximo é o 11. Vamos dividir 71 por 11. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 1, 6. E teremos como resto 5. Então, a divisão não é exata. O quociente, que é o resultado da divisão, é menor que o divisor. Desta forma, eu posso concluir que o 71 é um número primo. É desta maneira que você consegue saber se um número é primo ou não. Vamos fazer uma próxima verificação. Vamos pegar aqui o número 127. Então, você analisa os três primeiros critérios de divisibilidade, porque facilita. Ah, mas eu posso dividir por 2, depois por 3, por 5? Claro que pode, mas não há necessidade. Desde que você saiba os critérios de divisibilidade por 2, por 3 e por 5, já facilita, porque aí você já começa a dividi-lo por 7. Ele não é par, então ele não é múltiplo de 2. Vou somar os algarismos. 1 mais 2, 13, 3, 7. 10. Não é múltiplo de 3. Não termina em 5. Lembrando, claro, que para ser múltiplo de 5 tem que terminar em 0 e 5. Mas eu só analiso a questão de terminar em 5, ou seja, o algarismo da unidade, porque se fosse terminado em 0 seria par e logo lá na primeira análise por 2 já estaria desconsiderado. Bom, então como ele não é por 2, por 3 e por 5, nós vamos iniciar sempre a divisão por 7. 1 vezes 7, 7. Para 12, 5. Vamos baixar o 7. 8 vezes 7, 56. Para 57, 1. A divisão não deu exata, tudo bem. Só que o quociente, que é o resultado, 18,
ele é maior que o divisor. Ele precisa ser igual ou menor. Então, agora, vou pegar o 127 e vou dividi-lo por 11, que é o próximo número primo. 1 vezes 11, 11. Para 12, 1. Baixo 7. 1 vezes 11, 11. Para 17, 6. Perceba que não deu uma divisão exata, aí eu vou analisar. Primeira coisa, eu analiso se a divisão é exata ou não. Então, ela não é exata, porque o resto é diferente de zero. O resto é diferente de zero. E agora eu vou analisar o resultado. E o resultado, que é o quociente, ele é igual ao divisor. Então, quando ele for igual ao divisor e o resto for diferente de zero, nós podemos concluir que o 127 também é um número primo. Também é um número primo. Vamos fazer mais uma atividade. Vamos pegar agora o número 347. Não é par, então não será múltiplo de 2. 13, 4, 7, estou somando os seus algarismos, com 7 e 14. 14 não é múltiplo de 3. E ele não termina em 5. Então, vamos começar a fazer as divisões pelos números primos. Vou dividir por 7. 4 vezes 7, 28. 28 para 34, 6. Vou baixar o 7. 9 vezes 7, 63. Para 67, 4. Olha, o resto deu diferente de zero. Só que o quociente, o resultado, é maior que o divisor. Não nos ajudou em nada. Vamos agora efetuar a divisão do 347 por 11, que é o próximo número primo. 3 vezes 11, 33. Resta 1. Baixo o 7. 1 vezes 11, 11. Para 17, 6. O resto é diferente de zero, mas o resultado continua sendo maior que o divisor. E para que ele seja primo, o resultado precisa ser igual ou menor que o divisor. Vamos agora, então, dividir o 347 por quem? Quem é o próximo número primo depois do 11? Exatamente, o 13. Agora, vamos associar aqui o 34. 2 vezes 13, 26. 26 para 34, 8. Baixo o 7. Agora eu faço 6 vezes 3, 18, vai 1. 6 vezes 1, 6 e 1, 7. E o resultado, o resto, perdão, é 9. 9 é diferente de zero, só que o resultado continua sendo maior que o divisor. Então, vamos efetuar novamente uma divisão do 347 pelo próximo número primo, que é o 17. 2 vezes 17, 34. Menos 34, 0. Abaixo o 7. 0 vezes 17, 0. Para 7, 7. Resto diferente de 0, mas o resultado continua sendo maior que o divisor. Agora vamos efetuar a divisão do 347 pelo próximo número primo, que é o 19. E aí eu tenho 1 vezes 19, 19. 19 para 34, 15. Vamos baixar o algarismo 7. Agora eu tenho 8 vezes 9, 72. Vão 7. 8 vezes 1, 8 e 7, 15. O resto vai ser 5. Resto diferente de zero. Tem que ser. E o resultado, o quociente, o 18, é menor que o 19. Desta forma, nós concluímos que o 347 também é um número primo, um número que admite apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Esta é a maneira que você faz para encontrar se um número é primo ou não, efetuando divisões. Vamos agora fazer mais uma atividade. Vamos pegar agora o número 289.
Será que o 289 é um número primo? Então, vamos fazer as análises. Os 3 primeiros passos é verificar se ele é múltiplo de 2, ou de 3, ou de 5, para você já começar a efetuar a divisão pelo 7. Ele não é par, então ele não é por 2. Vamos somar os seus algarismos. 8 mais 2, 10. 10 mais 9, 19. 19 não é múltiplo de 3. E ele também não termina em 5. Lembrando sempre que eu estou falando apenas por 5, porque, claro, todos nós sabemos que o número, para ser múltiplo de 5, ele termina em 0 ou em 5. Mas quando falo do 0, ele vai ser par, e aí por 2 ele já estaria desclassificado. Então, vamos dividi-lo por 7. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 7, 28. 28 menos 28, 0. Vamos baixar o 9. 1 vezes 7, 7 para 9, 2. Resto diferente de 0, perfeito, mas o resultado é maior que o divisor. A princípio, não consigo concluir. 289, agora dividido por 11, que é o próximo número, primo. 2 vezes 11, 22. E 22 para 28, 6. Vamos baixar o 9. 6 vezes 11, 66. Para 69, 3. Resto diferente de 0. Mas o quociente, o resultado da divisão, continua sendo maior que o divisor. Agora vamos novamente pegar o 289 e dividir pelo próximo número primo, que é o 13. 2 vezes 13, 26. 26 para 28, 2. Vamos baixar o 9. 2 vezes 13, 26. Para 29, 3. Resto diferente de 0, mas o resultado, o quociente, continua sendo maior que o divisor. Ele precisa, além de ser uma divisão não exata, o quociente, o resultado, precisa ser igual ou menor. E agora vamos pegar o 289 e dividi-lo pelo próximo número primo, que é o 17. E 1 vezes 17, 17. Para 28, 11. Vamos baixar o 9. 7 vezes 7, 49, vão 4. 7 vezes 1, 7, com 4, 11. Divisão exata. Se a divisão deu exata, não importa que o resultado seja igual ao divisor. Significa que o 289 ele é múltiplo do 17. Então, 289 ele já tem como divisor o 1, ele mesmo, e também o 17. Ele tem 3 divisores. E se ele tem 3 divisores, ele já não é mais um número primo, e sim um número composto. Então, o 289 não é um número primo, que significa primeiro. Vamos agora fazer a nossa última atividade da nossa aula de número 474, onde nós estamos fazendo a verificação se um determinado número é primo ou não. Vamos pegar o número 721. Depois você escolhe outros números aí de forma aleatória e faça você mesmo as atividades, porque matemática é prática, prática e prática. Vamos verificar. Ele não é par, então ele não é múltiplo de 2. 7 mais 2, 9, e 1, 10. Também não é. E não termina em 5. Então, já vamos começar a efetuar a divisão por 7. 1 vezes 7, 7. 7 menos 7, 0. Baixo 2. 0 vezes 7, 0 para 2, 2. Vou baixar quem? Vou baixar o 1. 3 vezes 7, 21. Para 21, nada. Divisão deu exata. Acabou. Significa que se a divisão deu exata, 721 é divisível por 7. 721 é múltiplo de 7. Então, o 7 é um dos divisores de 721. Então, o 721 tem como divisor 1, ele mesmo, e o 7. Então, ele não é primo, porque, a princípio, ele já tem 3 divisores. Então, desta maneira, nós concluímos aqui
a aula de número 474, para verificar se o número natural é primo ou não. Então, lembre-se, para verificar, você vai fazer divisões sucessivas pela sequência dos números primos. E quando você chegar em uma determinada divisão e constatar que o resto é diferente de zero, e o resultado da sua divisão, que nós o chamamos de quociente, for igual ou menor ao divisor, você deve concluir que o número dado, sim, é um número primo. Então, eu queria aqui deixar o recadinho, que eu sempre deixo. Não estude matemática muito poucos dias. Estude pouco todos os dias. Mas estude, porque educação faz a diferença. E o futuro espera por você. E eu espero você aqui nas próximas aulas. Um grande abraço e tchau, tchau.